Hoje, isso mudou. Eu já olho diferente, eu percebo e eu sinto isso. O que é muito mágico, o que é muito maravilhoso. Olá pessoal, eu me chamo Fernanda, eu sou de São Paulo, eu sou Holo 10. Holo 10 nem começou e eu já consegui as minhas cocriações. Eu vou contar para vocês como. Eu conheci a Elaine em novembro de 2019. Foi uma resposta do universo para mim, não tenho dúvidas nenhuma, porque eu sou divorciada há 3 anos e aí dei entrada em um apartamento, né, um cantinho para mim e para o meu filho. Eu tenho um filho de 9 anos. Me enfiei em dívidas e eu me vi numa situação que o meu apartamento ele já era um sonho muito distante de ser realizado. E aí eu estava desesperada, pensando, imaginando o que eu poderia fazer para mudar de vida, porque eu precisava mudar de vida. E aí, em um salão de cabeleireiro, eu conheci uma pessoa que teve a sua vida transformada também com a ajuda da Elaine. E ela me falou muito sobre a gratidão e falou, segue a Elaine e tal. Cheguei em casa, corri lá no Instagram, comecei a assistir algumas coisas da Elaine, fui pro YouTube e eu assisti o meu primeiro vídeo. O primeiro vídeo da Elaine que eu assisti é um vídeo de 3 horas de duração, que ela gravou há muitos anos atrás. Acho que uns 5 ou 7 anos, não me recordo, mas é um vídeo que fala como entrar em ressonância com os seus sonhos. Foi aí, então, que eu comecei a entender sobre energia, sobre a emocentização. Eu achei muito interessante e comecei a consumir mais vídeos da Elaine, a ouvir as técnicas, até que ela divulgou o Space 22X. Me inscrevi no Space 22X e comecei novamente. Eu assisti os vídeos do Space 22X, eu fazia as técnicas do Space 22X e aí foram quando eu comecei a visualizar o meu sonho, aquilo que eu queria para minha vida. Começou aí então, a partir do Space 22X. As coisas foram acontecendo, eu já me inscrevi na lista de espera do Holo. Em janeiro, eu mandei uma mensagem no direct da Elaine, dizendo sobre um dos meus sonhos, algo que eu gostaria de fazer, e acreditem ou não, eu ser uma Holo embaixadora hoje tem tudo a ver com a mensagem que eu mandei para ela no direct em janeiro. Porque também uma das minhas cocriações era passar para o mundo, passar para transformar vidas, passar para as pessoas tudo aquilo que eu aprendi, toda a transformação que eu tive na minha vida, a expansão de consciência que foi a virada de chave, foi a grande mudança na minha vida, para que eu conseguisse começar a cocriar tudo aquilo que eu queria. Bom, voltando para as cocriações, eu me enfiei em dívidas. O meu apartamento era um sonho distante já, apesar de ter, né, dado entrada nele. Começaram a aparecer situações para que eu negociasse as dívidas que eu tinha. As dívidas, gente, elas giravam em torno de 100 mil reais. Eu não tinha de onde tirar 100 mil reais do nada. Pois aí começaram as negociações, comecei a negociar e misteriosamente, curiosamente, né, foi uma concreção, as dívidas viraram 30 mil reais. Só uma das dívidas girava em torno de 70. E aí, à vista, o valor era 30. E era inegociável. Eu tentei diversas formas, eu tinha um valor reservado, tentei diversas formas de negociar com a empresa e eles não queriam negociar. Aí eu falei, bom, eu vou deixar o valor aqui e aí depois eu volto a tentar negociar com eles também. Misteriosamente também, depois de 2 semanas entraram em contato comigo, aquele valor, quando eu vi, eu falei o quê? Eu desacreditei. Enfim, a soma total dos 100 mil se tornou 30 e eram 3 instituições que eu fiz a minha negociação. Bom, então a primeira cocriação já de eliminar as dívidas, ok, consegui. O Holo 10.
O Holo 10 eu já tinha cocriado, sabia, a Elaine estava anunciando que o início seria em torno de junho, julho. Ela abriu as inscrições antecipadamente, eu cheguei a fazer algumas perguntas para o Holo Angel, eu falei, não, eu não tenho condições de me inscrever agora, eu vou esperar começar o curso, mais próximo do curso eu vou e me inscrevo. Aí a Holo Angel falou, ok. Só que horas depois ela me chamou e falou, olha, uma oportunidade para você fechar agora. E, gente, aí eu falei, não, dessa forma dá, dessa forma eu consigo. Fui e fechei. Comecei a assistir as aulas que a Elaine disponibilizou lá de algumas turmas anteriores, Holo 7, Holo 8, ou Holo 520. Comecei também a fazer a técnica Hertz. E desde então eu percebi uma grande mudança, porque foram onde eu comecei as limpezas. Eu gravar esse vídeo aqui, eu estar falando sem medo de julgamento, isso é uma limpeza, porque o medo era algo que eu tinha muito grande, muito forte em mim. Foram coisas que eu fui descobrindo, eu me emociono só de falar, porque realmente funciona. Entre outras coisas, a escassez, vibrar na escassez, eu vibrava muito na escassez, enfim, foi transformador. E além de cocriar, né, de conseguir a cocriação, de iniciar as minhas cocriações e ter já um resultado tão rápido, tem a questão da transformação pessoal, transformar a gente como ser humano, fazer com que a gente mude a nossa visão de tudo. Né? Então, assim, você muda a forma de você olhar o outro, você consegue olhar, hoje eu tenho um olhar mais humano, o que antes eu não tinha. Eu consigo perceber as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo conversar e olhar e sentir a pessoa. Isso é muito mágico pra mim, é muito maravilhoso. O meu filho mesmo, meu filho de 9 anos, antes com a correria do dia a dia, eu não conseguia prestar atenção nele, era tudo muito automático, eu não tinha paciência para brincar, para ver ele fazendo as gracinhas dele. Hoje, isso mudou. Eu já olho diferente, eu percebo e eu sinto isso. O que é muito mágico, o que é muito maravilhoso. E desculpem, mas é emoção, né? Enfim, voltando lá para as cocriações, eu também cocriei fazer um curso de formação em coaching. E eu me identifico muito em algumas situações de coisas que a Elaine fala que vivenciou. Inclusive, um dos vídeos que ela fala sobre o curso de coaching que ela fez, que ela não tinha, assim, condições nenhuma na época de fazer, ela só tinha o limite no cartão de crédito. E a situação é muito parecida, muito mesmo. O curso de coaching apareceu a oportunidade para mim de eu me inscrever, porque está anotado, inclusive, uma das coisas que eu quero fazer, né? E veio a oportunidade, eu consegui me matricular para o curso de formação em coaching, porque o que eu quero é transformar vidas. Então, eu estou aqui hoje como Holo embaixadora, com toda certeza, por conta da cocriação que eu fiz, por conta da minha missão de alma, que eu descobri também através de um mapa astral que eu fiz em 2020, início de 2020. Na época não fez o menor sentido para mim, que era que a minha missão de alma era curar vidas com a minha história, com as palavras, né? Curar, transformar pessoas, e inclusive através de redes sociais. E para mim não fez o menor sentido na época, mas hoje ele faz total sentido, total. E assim, eu só tenho a agradecer ao universo, agradecer a Elaine por se permitir ser esse instrumento de luz na vida de muitas pessoas, de transformar vidas. E é isso, gente. Só gratidão, é realmente tudo muito transformador, muito transformador, muito. Bom, é isso. Eu acho que já deu pra captar um pouquinho, né? Gratidão, gente. Obrigada.